Salve, salve pessoal, terceira atualização planetária chegando agora aqui no canal e eu quero convidar você hoje para a gente poder estar falando sobre assuntos muito pertinentes, né, dessa transição planetária. E já abri aqui a mensagem com a questão que nesse momento a gente está ativando um filtro, né, um filtro que não é de agora, tá, isso já é permanente, mas o foco atual é que a gente visualize as incoerências, tudo aquilo que vem sondando, né, já nosso campo emocional, nosso campo mental, nosso campo físico, nossa materialização aqui das improcedências, o que está incoerente, o que não faz sentido está hoje materializado, está acontecendo, não só na nossa vida, mas de uma forma coletiva também, né? Então, assim, que improcedência é essa? Por exemplo, poxa, eu particularmente visualizo um mundo onde a gente se trate com respeito. Então, por que que tem um conflito? Por que que dentro dessa realidade que eu acredito eu ainda convivo com a falta de respeito, não só em relação a mim, mas principalmente em relação às pessoas. Às vezes eu vejo conteúdo aí de adultos maltratando crianças, maltratando idosos, enfim, por que que a gente ainda vive com esse desrespeito? Essa é uma questão que está vindo muito nesse momento para a gente entender o que de fato faz sentido na vida hoje, qual o filtro que a gente está ativando de tolerância, qual o filtro a gente está ativando de passar pano, qual o filtro a gente está ativando de isso aqui não concordo, mas existe, então fazer o que? Não tem muito o que fazer. Então, o que a gente tem que olhar nesse momento pô, peraí, isso daqui não é certo, isso daqui de fato eu não quero mais, isso daqui faz sentido, agora isso daqui não faz sentido. Então, é começar a olhar esse cenário e falar, bom, isso aqui eu quero pra mim, nessa realidade que eu vivo, no mundo que eu vivo, isso daqui eu particularmente quero deixar fora. Então, definir isso é uma parte muito importante desse nosso próximo passo. Estou errada? Não estou, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma realidade, não só no Brasil, mas em diferentes países, que é a realidade da vulnerabilidade do alimento, né? Quantas famílias hoje a gente tem o registro de que estão vulneráveis por conta do alimento, né? A gente tem aí a campanha, uma das campanhas mais fortes do nosso governo atual é o combate à fome. E a gente se pergunta, mas por quê, né? Não é uma oposição, é só um questionamento para além de qualquer coisa. Se o alimento que nos é ofertado de bom grado, né, e de muita gentileza pela terra, né? Por que que o alimento se tornou um problema ao invés de ser uma solução? Definitivamente não faz sentido. E assim como o alimento, que não deveria ser um problema, hipótese alguma, né? Não deveríamos criar bolsas, seja lá o que, não deveríamos criar auxílio, sei lá o que, não deveríamos criar acessibilidade ao alimento, porque isso deveria ser uma prática natural. Todo ser humano deveria ter direito ao alimento, à terra. Isso é história para boi dormir. Não, isso é o óbvio. Quem diz que não tá entendendo nada. Muito, porque é uma coisa óbvia, assim como é do nosso direito ter água potável. Ter água potável. E o que a gente tem hoje? A gente tem galões de água sendo abastecidas, vendidas. Muitas das vezes essa água a gente não tem uma avaliação de procedência, é pura confiança, vai na pura confiança. Rose, tem as minas, na pura confiança, porque a gente não sabe mais o estado das nossas águas, né?
Então a gente vem perdendo os nossos direitos. Isso é conveniente? Isso é interessante? Isso é, sabe? Será que o caminho é esse? Será que isso não é algo que estamos definitivamente em crise? Então vocês lembram que eu falei que a Terra ela tem um decreto? Ela tem um decreto, né? Para esse momento de transição planetária, ela tem aquele filtro que eu falei no início, né, do vídeo, que estamos sendo convidados, não de agora, mas já tem um bom tempo, só que é um movimento muito interessante para a gente fazer nesse momento, porque a Terra tem um decreto e ela sabe muito bem a resposta do filtro dela. A Terra, ela sabe muito bem o que ela quer, né, que prospere aqui dentro. A gente ainda tem dúvida, mas ela já tem certeza, ela não tem dúvida, tá? Ela tá muito bem direcionada, muito bem organizada e ela simplesmente vai fazer esse processo acontecer. E como eu falei, é importante que a gente se alinhe a esse movimento dela, né? Porque é a nossa casa, é onde a gente cresce, onde a gente simplesmente vive tudo que a gente tem para viver, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? Então, de fato, é inteligente da nossa parte fazer esse alinhamento com o decreto Terra, né? O decreto Nova Terra. E quando a gente está falando de uma nova realidade que vai ancorar nesse planeta, ela já está acontecendo, tá? Não é uma realidade que vai ser ancorada, não, ela já está sendo ancorada de fato, ela já está sendo concretizada, materializada. E não é assim uma coisa que a gente vai olhar e vai falar, nossa, mas isso é impossível de acontecer, porque não é, né? A gente sabe que não é. A gente sabe muito bem que quando a Terra ela faz esse decreto, é muito óbvio que a gente vai entender o quê? Se eu, enquanto organismo vivo, inteligente e consciente daquilo que eu mereço, eu escolho alimento envenenado? Eu escolho água contaminada? Eu escolho ar poluído? Eu escolho ser humano tóxico, imoral, corrupto? E não escolho não. Mesmo que a gente esteja aqui, né, para fazer essa lapidação moral, nós seres humanos estejamos aqui na Terra fazendo essa lapidação moral, vamos lá, né? Tivemos já tanto tempo para isso. Já tem tanto tempo pra gente entender o que é certo, o que é errado, o que realmente vale a pena, o que realmente não compensa. E a gente ainda tá aqui, ó, insistindo na mesma tecla do que deu errado. Então, de fato, não é mais momento, né, pra gente repetir padrões que defasaram, né, que eclodiram, não tem mais pra onde ir depois disso, é só buraco abaixo. Então, de fato, esse momento da nova Terra é alinhar esse filtro, né, alinhar esse interesse do que realmente faz sentido, do que realmente nos convida a elevar a nossa caminhada, porque eu digo muito em relação a gente fazer um filtro muito bem feito, porque para além do que a gente está vivendo nesse momento, nesse corpo, com esse nome, com, né, todas essas características que a gente apresenta aqui na fisicalidade, vai ter um depois, né? Esse corpo vai ficar aqui, tudo isso vai ficar aqui e a gente vai ter um pós. O pós-morte, ele é muito consequência, né, do que a gente vai viver no pós-morte, é muito consequência da nossa vivência aqui, né, do que a gente tá trazendo, né, dentro dos nossos resultados aqui, do que a gente criou aqui, do que a gente prosperou aqui, do que a gente fez simplesmente desmoronar aqui, enfim. Então, o nosso pós, ele é muito determinante a partir das nossas escolhas atuais, daquilo que a gente está vivendo aqui, em experiência encarnada, né?
E algo que tem vindo muito para mim é essa necessidade, né, de uma limpeza energética e kármica do nosso planeta Terra. Porque, basicamente, a transição planetária, ela vem com essa intenção. De que aquilo que não está mais agregando no caminho, simplesmente eu vire essa página, passa essa página, vamos para frente, tem um novo capítulo, tem uma nova história, tem novas possibilidades ali para a gente poder estar atuando. E essa limpeza energética e kármica, ela se faz necessária porque, infelizmente, a gente ainda compartilha essa casa, essa morada, o nosso ambiente coletivo com inúmeras consciências que ainda não estão no padrão de vibração, do merecimento de fato, sabe? Da benevolência, do amor, da compaixão, da empatia. São almas que ainda estão muito no processo ainda, sabe? De revolta, de medo, de ganância, de poder, vibrando materialização demais, sabe? Como se isso aqui fosse tudo, como se aqui elas fossem conquistar o universo, e não é bem assim. Então essa limpeza física e kármica do planeta, ela vem a partir de um movimento natural, né? Ela vem a partir de um movimento natural, onde corpos vão desencarnar naturalmente, né? Chegou o tempo de validade, tchau. Através do que eu acabei de passar nessa última atualização, né? Sobre a crise climática, sobre o aumento dos potenciais, né, que a gente vem encontrando hoje de desastres ambientais, de fenômenos naturais, né, extremos. Então, a gente vai ter aí, de fato, uma limpeza muito grande. E o que me é informado é que, na verdade, não fica ninguém, ok? Às vezes a gente acha assim, porque a Terra vai selecionar os imorais e eles que vão ser. Não, na verdade não tem esse filtro assim exato, tá? Porque ela precisa fazer a limpeza kármica dela e não há como manter nesse momento um ser que seja, não tem como. Então, por mais que a gente ache isso muito extraordinário, né? Tipo, como assim? Como isso vai acontecer? Tem também o chamado, né? Porque é a partir desse chamado que a gente vai fazendo esse alinhamento, porque tem a volta, né? É o que eu digo, não vamos basear toda a nossa experiência a partir dessa que a gente está tendo, porque tem a morte e depois da morte a gente tem uma encarnação, possivelmente de novo aqui, se for realmente isso que estivermos vibrando. Então, o que vem pra mim é que vai ser uma limpeza total, ok? E aquelas almas que estiverem na vibração e na frequência de uma reencarnação na Terra, elas vão subir. Eu não posso mais ter dúvida em relação às coisas que me são transmitidas, porque elas vão subir com as naves que estão hoje pairando aqui conosco, né? E assim, é o que eu venho falando. A gente tem que ter dúvida? Talvez não seja mais interessante a gente ter dúvida. Talvez seja assim interessante a gente buscar conhecimento. Mas ter dúvida, não. Porque, como eu falei do 13 Atlas no meu último vídeo, tá bem lá no finzinho do vídeo, posso deixar aqui pra vocês depois. Quanto mais a gente se atualizar, mais a gente vai ganhando proximidade com o assunto, mais a gente vai ganhando entendimento do assunto. E eu falo por mim, tá? Eu que estudo, eu não acreditava, tá? Em seres extraterrestres, por exemplo, eu não era essa pessoa que desde muito cedo, não, isso foi virada de 3 anos pra cá, praticamente. E muitas coisas mudaram em relação a isso. Então, assim, com muita seriedade que eu trago esse assunto. Por quê?
porque são seres, nesse momento, que estão fazendo um trabalho de sinalizar pra gente inúmeras questões problemáticas para ver, olha, isso que tá acontecendo, ver se enxerga. E como são seres que estão aqui para ajudar, tá tendo muita resistência, né, dos poderes, dos controladores aqui da Terra. Então, assim, a gente vai ter hoje um conflito muito grande em relação às informações que estão vindo de governos, de pessoas em relação a isso, porque a gente não tem ainda a permissão por eles de liberdade. Na visão dessas pessoas, nós somos seres que precisam e não vão passar dessa necessidade de servi-los, né? Então, o medo, a desconfiança, a insegurança, ela é muito agraciada e alimentada, tá? E outra coisa também que me vem em relação a isso é que, porque isso também me foi alertado, é que muitas pessoas, às vezes, por não terem conhecimento ou experiência, confundem. Então, distorcem, porque hoje o nosso planeta, ele está muito bem amparado espiritualmente, ok? Isso a gente precisa ter clareza que o planeta Terra, por estar fazendo esse movimento de transição, ele já vem sendo acompanhado há muitos anos, tendo hoje uma egrégora muito forte, muito bonita, fazendo essa proteção, fazendo essa transição, tá? Então, a gente tem aí irmãos intergalácticos interestelares fazendo o seu papel, né? De apoio, de suporte, de transmissão, de revelação, para guiar a gente nesse processo, né? Porque não é um processo assim simples, não é um processo que a gente olha e fala, nossa, daí é melzinho. Não é, porque a gente tá lidando com uma sociedade complexa. A gente está lidando ainda com uma sociedade com padrões e crenças muito limitantes, né? Aqui dentro do planeta hoje, a gente tem diferentes tipos de crenças ao mesmo tempo sobre inúmeras coisas. Então, assim, esse filtro que eu falei bem no início do vídeo, ele definitivamente vai determinar muita coisa, porque é impossível, basicamente, a gente ter um suporte se a gente não acredita no suporte. Ou, por exemplo, é muito difícil a gente se alimentar bem se a gente não entende o que é uma boa alimentação. Uma coisa, basicamente, em ressonância com a outra. E aí, pra gente poder fechar agora essa atualização, né? Talvez fiquem vários questionamentos em relação a tudo isso, e tá tudo bem. Eu acho que é natural, né? Principalmente porque não estamos falando de um sonho, não estamos falando de uma hipótese, estamos falando daquilo que vem a se concretizar e já está se concretizando, né? Então, esse tempo, né, que a gente tem ainda para poder fazer essas peneiragens, né? A gente tá aqui peneirando, né? O que vai, o que fica, fica, por favor. É um tempo muito precioso, né? E falando em tempo, eu quero dizer que eu tô aberta a falar sobre isso. Eu também tô aberta a aprender cada vez mais. E na próxima semana eu vou fazer um encerramento
dessas atualizações. Eu vou trazer mais um vídeo de atualização planetária e eu vou fazer o encerramento a partir desse vídeo. Por quê? Porque tem novos conteúdos para serem publicados em novos formatos, e toda vez que eu sentir de fazer esse encerramento, é importante que eu faça, porque é uma etapa concluída para que algo novo se manifeste, mas esse encerramento ele não condiz com um ponto final, são 3 pontinhos, ok? Porque as atualizações planetárias, elas são extremamente importantes, né? Extremamente importante para que a gente fique alinhado. Eu já venho falando, né? Eu venho pensando muito, eu não sei se eu venho falando, que esse passo que a gente está dando é um passo onde a gente tem que fazer uma comunicação muito alinhada, sabe? Então, assim, quando eu ouvir água, eu preciso falar água, eu não posso falar abóbora, porque senão é improcedência, é incoerência. E esse alinhamento, ele é muito importante porque isso salva vidas, ok? Isso dá clareza, isso dá discernimento. Então é isso. Eu vou ficando por aqui e sentiu de curtir o vídeo? É isso. Sentiu de seguir o canal? Melhor ainda. Até!